Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, pôs em vigor esta semana as novas regras sobre serviços de telecomunicações. Acompanhe nos detalhes na nossa reportagem. As mudanças começaram a valer no dia 8 de julho. Entre as principais estão: a operadora agora deve entrar em contato com o cliente no caso da ligação cair durante atendimento. O prazo máximo para solucionar problemas passa a ser de 30 dias. O crédito para celular pré-pago agora tem validade mínima de 1 mês. Já os serviços de telefone, TV e internet devem ter opção de cancelamento automático pela internet e também no serviço de teleatendimento. Muitas companhias já se adequaram às normas. A qualquer momento, você pode digitar 7 para reclamações, 8 para cancelamento ou 9 para falar com um dos nossos atendentes. Regras que prometem acabar com as queixas de consumidores como Fabiana Pellegrini. Ela conta que nas várias mudanças que fez em planos de telefonia, enfrentou dificuldades com a operadora. A gente vai fazer uma ligação, as ligações caem, as ligações não concluem, ou quando a gente vai fazer, às vezes, uma ligação de longa chamada, é o pipipi constante, que a gente não consegue concluir. E quando a gente tenta reclamar, tenta ligar no 0800 para cancelar, demora muito para atender, um operador passa para o outro, a ligação cai no meio do caminho e a gente nunca consegue concluir mesmo aquela reclamação que a gente tem a fazer. E olha que as reclamações referentes à insatisfação nesse tipo de serviço de telecomunicações aqui no Procon de Uberlândia, elas estão no topo da lista. Só de 1º de janeiro a 9 de julho deste ano, foram mais de 1.500 casos de vários tipos de insatisfação do consumidor. Situações como a deste consumidor que luta para regularizar uma cobrança indevida na conta de telefone fixo. Ele conta que o problema persiste há meses, e enquanto não é resolvido, são gerados novos encargos. A esperança agora é solucionar com a aplicação das novas regras da Anatel. Eu espero que a companhia tenha um bom senso, né? E ajuda a gente a resolver esse problema, porque a gente depende do serviço. Hoje a gente não consegue mais viver sem telefone, assim, sem um meio de comunicação, porque você tem que estar comunicando, né? Para o superintendente do Procon, as medidas representam um grande avanço para as relações de consumo. Ele destaca que as fiscalizações continuam. Para isso, o caminho principal são as denúncias do consumidor. Filtro, um grande termômetro, é o consumidor que está ali na porta trazendo a reclamação para o Procon. É isso que motiva, né, que faz com que os nossos fiscais vão às ruas, né, porque eles possam verificar esse comportamento das empresas, e esse comportamento estando inadequado, com certeza o órgão vai agir para poder melhorar essa relação de consumo. Então a gente orienta o consumidor para que ele entre em contato com o Procon, para que ele seja um fiscal do Procon também no dia a dia, para que a gente possa então melhorar a relação de consumo, em especial nesse segmento tão reclamado aqui no Procon, que são as telecomunicações. E foi divulgado hoje pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da UFO o Índice de Preços ao Consumidor referente ao mês de junho. Nós tivemos um resultado, um IPC em queda mesmo, foi IPC negativo, de menos 0,14%, que não é grande coisa. E esse IPC foi devido a duas coisas, uma pontual, local e uma nacional. O nacional foi o Grupo Alimentação, que caiu 0,26% no nosso caso, e acompanhando uma tendência nacional. Várias capitais também tiveram deflação no Grupo Alimentação, a despeito de tudo que houve, dizendo de Copa do Mundo, que iria subir preços. Bom, nós tivemos uma deflação de 0,26% no Grupo Alimentação. Mas o que mais influenciou o IPC desse mês de junho, nessa queda de menos 0,14%, foi o Grupo Transportes, mais especificamente preços de gasolina e de álcool combustível, que por motivos de concorrência, tá? Nós tivemos descontos generalizados e os combustíveis chegaram a menos 7% em média na gasolina e menos 6% também em média no álcool combustível. E isso fez o Grupo Transportes ter uma queda de 0,92%, menos 0,92%, e um grupo pesado, e ele, com auxílio luxuoso da alimentação, puxaram o índice aos menos 0,14% nesse mês de junho.
E foi divulgada recentemente uma pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem que mostra que quase 90% dos professores brasileiros se sentem desvalorizados. Ainda de acordo com essa pesquisa, apenas 12,6% dos professores nacionais consideram-se valorizados. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Marcelo Soares, que é diretor da FACED, a Faculdade de Educação da UF. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos analisar essa pesquisa. O que acontece? É um número muito alto. 90% dos nossos professores não se sentem valorizados. Por quê? Bom, Kelson, aí nós temos um desafio enorme em torno desse dado que essa pesquisa traz, que, como você já bem mencionou, é uma pesquisa internacional sob a coordenação da OCDE e da qual o Brasil participa também. A questão desse sentimento do professor pela sua desvalorização, penso que ela deve ser considerada sob diferentes perspectivas. De um lado, objetivamente, pela desvalorização em termos salariais, sobre a qual o conjunto de professores brasileiros vivem. Mas ao lado disso também, tão grave quanto a desvalorização salarial, é a ausência de uma carreira que aponte para um horizonte profissional em que esse profissional tenha a perspectiva de um crescimento pessoal e profissional no campo de trabalho. Ao lado desses aspectos, outra dimensão que precisa ser considerada são as condições de trabalho em que esse profissional atua. As nossas escolas vivem um processo de extrema precarização das suas condições de trabalho, das suas condições de funcionamento. Uma precarização que resulta de uma falta de responsabilidade e no trato das questões relativas à educação, em especial à educação pública, mas também no setor privado, isso acontece. E essa falta de responsabilidade no sentido de que nós não temos na sociedade brasileira políticas mais perenes no sentido da valorização do profissional e de valorização da escola onde esse profissional atua. Pois é, essa pesquisa só acaba de confirmar uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, que o professor está insatisfeito no nosso país. O que o senhor acha que pode mudar diante desses resultados que até então, mesmo a gente sabendo que existia, não sabíamos que era tão grave assim? O que pode melhorar? Na verdade, alguns horizontes se apresentam. De um lado, nós temos aí o Plano Nacional de Educação, aprovado e sancionado recentemente, que estabelecem algumas metas no sentido da valorização dos profissionais da educação. Mas ao lado disso, eu acho que é fundamental que aprofundemos cada vez mais a discussão da escola, enquanto local de trabalho desses profissionais e o papel e as demandas que têm sido colocadas sobre essa escola. É preciso que a sociedade, não só os governos, também os governos, mas a sociedade em geral se mobilize na defesa e na valorização da escola pública como espaço de formação humana e não apenas como um lugar onde crianças, adolescentes, jovens são colocados para cumprir determinada jornada de estudo. Vamos esperar que esse tipo de pesquisa mobilize os nossos governantes para melhorar, sem dúvida, as condições de salário, as condições de carreira e a estrutura das nossas escolas públicas e privadas. Eu sempre digo que o professor deveria ser o profissional que ganhasse mais, porque sem ele as outras profissões, pelo menos a maioria, não existiria. Então, muito obrigado, Marcelo, pela sua entrevista e volte sempre a nos dar novas informações sobre essa área de educação. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Veja o tempo para amanhã. Em Minas Gerais deve ficar nublado com chuviscos ocasionais. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima não passa de 27. Confira o tempo em outras cidades do estado. Sol pela manhã em Prata. Não há previsão de chuva. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Tempo quente durante todo o dia em Lagoa Formosa. Não deve chover, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Predomínio de sol em Araporã, à tarde céu coberto de nuvens, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Sol entre nuvens em Cruzeiro da Fortaleza. A temperatura varia entre 11 e 25 graus.
E não saia daí que depois do intervalo tem os detalhes das atividades para comemorar o Dia da Saúde Ocular. É já já. A Coordenação de Extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola, Vamos Hablar. Para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, Gramática e Prática de Expressão Oral em Francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades Francês para a terceira idade, Básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br/secle. Hoje, dia 10 de julho, é comemorado mundialmente o Dia da Saúde Ocular. E para lembrar a data, várias atividades foram realizadas em Uberlândia. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Fabienne Silva. Olá, Kelson. 314 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência visual. Quem tem mais informações para a gente sobre uma ação preventiva que está sendo realizada aqui no Uberlândia Shopping é a doutora Roberta Abdumassi Gonçalves, que é oftalmologista. Doutora, a respeito das doenças aí, a prevenção precisa ser feita desde o pré-natal? Exatamente, desde o pré-natal. 75% destas pessoas que têm uma perda da visão podem ser tratadas ou esta deficiência poderia ter sido evitada. Então, a importância de cuidar da saúde ocular, de fazer o exame oftalmológico. Sim, os cuidados se iniciam já no pré-natal, com o tratamento da gestante para se evitar doenças como, por exemplo, a rubéola e a toxoplasmose, que podem ser transmitidas ao feto. Ao nascimento também, toda criança deve fazer, ainda na maternidade ou nos primeiros dias de vida, o teste do olhinho, onde se detecta catarata congênita e outras alterações que também são muito graves e podem impedir o desenvolvimento adequado da visão. Aqui vão ser realizadas várias ações preventivas e encaminhamento aí, quando necessário, ao médico, ao especialista? Isso. Essa ação, na verdade, é mais educativa, mas também serão realizados testes de acuidade visual e as pessoas que apresentam uma baixa, na acuidade visual serão então orientadas a fazer o exame oftalmológico. Mas o que eu vejo que é de grande alcance e que é o objetivo deste Dia Mundial da Saúde Ocular é a conscientização, Eu iniciei falando das necessidades das consultas e toda criança deve fazer o exame oftalmológico desde o nascimento, a cada 6 meses até completar 10 anos de idade. Isso vai assegurar o desenvolvimento adequado da visão. E depois disso, a cada 1 ou 2 anos, a consulta oftalmológica vai propiciar detectar alterações, por exemplo, no jovem, graus de óculos, ou seja, erros refracionais que interferem no desenvolvimento escolar, na vida social e, posteriormente, aumenta a incidência com a idade de glaucoma, que é uma doença do nervo óptico que não dá sintomas,
e que, se não detectada precocemente, leva a uma perda visual que é definitiva. Além da catarata, né, que é a principal causa de cegueira no mundo, é uma causa tratável, e a degeneração macular relacionada à idade, que acomete também pessoas mais idosas e que já tem tratamento, tem bons resultados, mas é necessário o acompanhamento do oftalmologista sempre. A prevenção, então, é uma grande arma aí. É uma grande arma. E outro grupo de pessoas que também necessitam fazer o exame oftalmológico anual são os diabéticos e hipertensos, porque essas doenças elas acometem em particular a retina, né, e podem causar uma baixa visual acentuada. O que é importante? A maioria das doenças, na sua fase inicial, elas não dão sintomas, então o paciente é assintomático. Quem faz o diagnóstico é o oftalmologista. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, a ação vai até domingo aqui no Uberlândia Shopping. É com você. E acontece amanhã mais uma edição do projeto Psicanálise e Cinema, que é organizado pelo Grupo de Psicanálise de Uberlândia. E desta vez o filme exibido será Blue Jasmine. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Ana Patrícia Ribeiro, que é psicóloga, e também o Márcio Alvarenga, que é jornalista, escritor, nosso colega. E mais uma vez esse projeto acontecendo, né? Se não me engano, é a terceira edição? Esse ano nós vamos para o terceiro filme, né? O projeto acontece já tem 6 anos, mas nessa parceria com o Márcio Alvarenga, ela é recente e nós estamos muito empolgados com o interesse do público. Por quê? Tem muita gente procurando. Muita gente procurando, porque as pessoas tinham uma ideia da psicanálise como alguma coisa encastelada, inacessível. E o que tem se tornado viável a partir das comunicações que são feitas pelos comentários dos psicanalistas é que as pessoas se identificam com os personagens, compreendem aquelas emoções, porque a psicanálise ela é uma ferramenta muito afinada para tratar das questões das emoções humanas e intercalando com a cultura. Por isso que a gente pode falar em psicanálise cinema, psicanálise literatura, psicanálise e as outras ciências. E como que vocês tiram proveito de um filme, por exemplo, igual Blue Jasmine, que é um filme perfeito e tem tudo a ver com essa área? Como é que você tira isso para o público, para mostrar para eles que no dia a dia aquilo que está sendo mostrado na telona pode passar para eles? Primeiro uma psicanalista faz os comentários, em seguida a gente abre a discussão. O Márcio, no papel dele, tanto de jornalista como de profundo conhecedor de cinema, instiga as pessoas nessa discussão. E as pessoas vão fazendo perguntas desde as características dos personagens, no caso, por exemplo, esse filme que vamos ter uma personagem, quase uma paciente deprimida, né? Uma pessoa que está lidando com lutos, uma pessoa que tem que lidar com uma ideia de uma nova vida. Isso provavelmente vai cutucar todas as mudanças e transformações que nós passamos em nossas vidas. Então eu imagino que isso possa ser um dos temas. E assim a gente extrai do próprio público quais são as questões que mais inquietaram e que eles mais se identificaram. Márcio Alvarenga, nós somos suspeitos para falar de cinema, principalmente esse filme que foi indicado ao Oscar. Cate Blanchett arrebentando. Você já assistiu o filme 3 vezes, eu também já assisti. Fala um pouquinho da história de Blue Jasmine. É interessante porque quando o filme foi lançado, várias histórias circularam, porque coincidentemente a Cate Blanchett estava saindo de uma temporada na Broadway com a peça Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, e muita gente achou que o filme é uma referência explícita à obra de Tennessee Williams. E na realidade é um fato tão corriqueiro no nosso dia a dia, é tão recorrente, e esse processo de identificação que a Ana Patrícia colocou do público é uma experiência muito comum na obra do Woody Allen, né? Mas tenho a impressão que este filme, particularmente do Woody Allen, se constitua num dos filmes mais populares, porque ele fala exatamente, ele saiu um pouco do âmbito até psicanalítico, né? E está falando exatamente... O senso comum, né? O senso comum. É engraçado, a história do filme é muito boa, porque é um drama, mas é um drama que tem pitadas de comédias muito boas. A Cate Blanchett, antes de começar a entrevista, a gente estava conversando um pouco de algumas cenas. Tem cenas que a gente se coloca na pele dela, e eu acho que entra muito essa questão da psicanálise, né? Aquele ódio que ela tem de deixar uma vida que ela tinha antes para passar por uma vida totalmente diferente, que ela não estava acostumada, né? Exatamente. E veja bem, um aspecto muito interessante da escolha dos filmes do projeto Psicanálise e Cinema é que temos priorizado primordialmente os filmes
que não circulam no circuito comercial. E, evidentemente, com o processo de globalização, você tem acesso hoje a cinemas do mundo inteiro. E tem muita obra interessante e que é produto de uma pesquisa, de um aprofundamento, de discussão e que o projeto Psicanálise Cinema se propõe a fazer. E não é à toa que filmes como esse que vocês vão discutir são indicados ao Oscar, né? Aliás, era um grande concorrente, infelizmente não ganhou, mas com certeza atores fantásticos, Cate Blanchett arrebenta, a irmã dela, eu esqueci o nome da atriz, e claro, a direção de Woody Allen não tem nem o que questionar. Agora, eu gostaria de saber, só para finalizar, vocês estão fazendo mais projetos nos próximos meses também. O projeto ele tem uma frequência bimestral. E então já temos programado para setembro, né, a próxima edição do Psicanálise Cinema. E ficamos muito felizes de estar aqui podendo divulgar com você um outro grande conhecedor de cinema. Obrigada. Muito obrigado vocês. Vale lembrar que, infelizmente, a procura é tão grande que hoje já se esgotaram os ingressos para amanhã. Mas você que está em casa, que quiser participar desses próximos projetos, a gente vai sempre divulgar aqui no TVU Notícias para que você possa retirar os seus convites de forma antecipada. Então, fiquem ligados que a gente vai trazer mais esses dois aqui para falar muito mais sobre esse projeto. Gente, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. E agora tem o mercado de trabalho, confira as vagas oferecidas hoje aqui no TVU Notícias. O mercado de trabalho de hoje disponibiliza 20 vagas para serviços gerais, salário de R$ 734, mais benefícios. Não é necessário ter experiência. Vaga também para torneiro mecânico, salário de R$ 2.000 mais benefícios. É necessário ter experiência comprovada de 6 meses. Vaga para ajudante de carga e descarga de mercadorias. O salário é de R$ 862. Oportunidade para operador de produção. Salário de R$ 2.000 mais benefícios. É necessário ter 6 meses de experiência. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. E não saia daí que depois do intervalo tem os detalhes das inscrições para o minicurso Inclusão Digital. A gente volta já. A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte Intercamp. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã: às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são 12h30, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. E já estão abertas as inscrições para o minicurso Inclusão Digital. Quem tem os detalhes é a repórter Fabienne Silva.
As inscrições para o curso começaram no dia 8 e terminam amanhã, dia 11 de julho. Quem tem mais informações para a gente é o Pedro Ferreira, que é aluno do PET de Engenharia Civil e instrutor do curso. Pedro, a respeito desse curso aí, qual a programação? A programação ela começa no dia 26 desse mês e vai se estender ao longo de todo o sábado até o dia 13 de setembro, certo? A gente vai abordar temáticas básicas desde como ligar um computador até coisas como Facebook, e-mails. Então, para quem não sabe nada, é excelente o curso, certo? É voltado especificamente para a terceira idade. Exatamente. O pessoal que nunca mexeu no computador pode vir que vai estar aprendendo. Por que vocês decidiram abrir um curso aí especificamente para a terceira idade? Essa é a nossa terceira edição. Nas outras edições, a gente abriu para o pessoal de todas as idades. E a gente viu que quem procurava era o pessoal da terceira idade. Então a gente pensou assim, pô, vamos fazer só para a terceira idade, porque só eles que estão buscando. Então vamos aprofundar, pegar bem mais do básico e focar só para eles. Então, são 40 vagas aí destinadas. Exatamente, são 40 vagas para esse curso. No caso, a pessoa que tiver interesse, como que ela pode fazer a inscrição? Ela pode procurar a gente na sala do PET Computação, no bloco 1B, 211, ou no PET Engenharia Civil, no bloco 1Y, sala 102. Documentação necessária? Só precisa do RG e a taxa que a gente cobra é R$10, porque tem um material apostilado, certo? Manutenção do curso aí, quem participa do mesmo precisa pagar mensalmente ou só essa taxa? Não, é a única taxa, é só o custeio do material que vai ser impresso e entregue a eles. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é com você. Muito obrigado, Fabienne. E atualmente, alguns donos de animais domésticos cuidam dos bichinhos como filhos, mas existem alguns comportamentos que prejudicam a saúde destes animais, como dar chocolates, por exemplo. Sandra tem 5 cachorros, 3 da raça Maltês e 2 Yorkshire. Para ela, os animais fazem parte da família e, por isso, alguns anos atrás, decidiu agradar um dos cães com um pedaço de chocolate, mas percebeu que não foi bom para a saúde do bichinho. Eu sempre fazia, sentava no sofá para comer um pedacinho de chocolate, eles vinham, né, pelo cheiro, e eu sempre dava um pedacinho. Mas há pouco tempo eu assisti no documentário um veterinário falando dos riscos toxicológicos do chocolate. Eu cortei radicalmente. A veterinária alerta que o chocolate deve ser evitado, pois pode intoxicar o organismo de cães e gatos com a substância teobromina presente no cacau. Na realidade, ela